Boa noite a todos. É um prazer enorme estar reunida aqui com vocês mais uma vez para a realização do Evangelho da Casa Amiga. Antes de começarmos o Evangelho, vamos nos harmonizando, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento até Deus, agradecer por mais esse dia, agradecer pela nossa vida e agradecer por estarmos reunidos aqui para aprendermos os ensinamentos do Cristo. Que Jesus abençoe a todos, que os proteja e o envolva na sua proteção hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o Evangelho a gente vai fazer sobre o capítulo 15 do livro No Mundo Maior. O tema é apelo cristão. É um tema muito envolvente, que vale a pena todos, quem tiver um tempo de baixar esse livro na internet, ouvir no YouTube, também tem o audiobook, ou se tiver o livro em casa, pegar o livro para ler e ler em específico esse capítulo 15, que ele nos traz muitos ensinamentos acerca das religiões, né? O André Luiz, nesse dia, foi convidado para ouvir a palestra do instrutor Eusébio. Essa palestra foram convidados vários dirigentes encarnados, né, de várias vertentes religiosas, católicos, protestantes, budistas, né, eles foram em desdobramento para ouvir a palestra do senhor Eusébio, né? Nessas palestras foram convidados os dirigentes que eram menos dogmáticos e mais liberais, né? E eles foram reunidos lá pelas virtudes que eles tinham. Então, podemos observar que para a espiritualidade não é a religião que vai conduzir o ser, e sim o trabalho em torno do bem, em torno do Cristo, que vai direcionar as pessoas, os fiéis, né? Então, esses irmãos em desdobramento do sono, eles estão sendo instruídos sobre a importância do amor, desse amor universal, né? De romper com esse sectarismo de vários religiosos, né? Onde fica aquela classificação que a minha religião é a melhor, que a minha igreja é a melhor, que meu centro espírita é o melhor. Então, as virtudes que esses irmãos reuniam eram ótimas, né? Por exatamente eles não serem pessoas assim hostis, né? Então, aqui no livro No Mundo Maior, tem uma parte que André Luiz fala sobre esse sectarismo, né? E fala que como se Deus fosse um ditador, né? E que tinha dificuldade para se manter no poder, né? Então, o espiritismo ele não faz esse sectarismo, ele quer muito reunir as pessoas, né? Não ter a posse de Deus, né? Nós não temos a posse de Deus e também não temos esse objetivo de reunir o maior número de fiéis. Os fiéis, cada um estando em sua religião e fazendo o melhor, dando o melhor de si, né? Pelo bem, pela fraternidade, é o que importa para Deus, e não a igreja ou denominação religiosa que ele esteja frequentando, entenderam? Então, no próximo parágrafo, ele fala para nós não nos esquecermos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa, que salvar alguém ou socorrer não significa subtrair o interessado à oportunidade da luta, de alçamento ou de edificação. Então, constitui o amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracterize aquele que o ajudou, né? O Supremo Senhor não se compraz com possuir filhos miseráveis e infelizes na criação,
e espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas e mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores de serviços espirituais reclamam divina assistência. Então, ele fala que a fé, ela representa o equilíbrio mental das pessoas no mundo, né? E que, sabendo da dificuldade que o nosso planeta passa de eras em eras, de tempos em tempos, o nosso planeta passa por dificuldades, e aí há de haver uma preparação interior. Quando houver essa preparação das pessoas, elas irão aprender as leis divinas e vão combater aquele mal que há dentro de si mesmas, né? Porque, do contrário, as máquinas que são criadas pelo próprio ser humano, elas vão possibilitar a anulação, né, de todo o trabalho feito pelo Cristo, que veio nos ensinar como nos conduzir diante das dificuldades, como nos conduzir diante de vermos irmãos passando necessidades, né? E aí, as possibilidades de elevação, elas demoram quando a gente também se deixa dominar por outras situações. Então, essas instruções que foram dadas aos religiosos era para que eles soubessem como conduzir as pessoas que estavam ali querendo ouvir uma palavra de acalanto, uma palavra que possa, né, lhes despertar a fé. Então Eusébio continua a palestra lembrando como que eram os cristãos do início, né? Então ele fala que ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Então, constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem. Então, ser cristão simbolizava escolher o dever de dar exemplos e de fazer aquilo que o Mestre pedia para que fizéssemos, amar, né? E que o Mestre Jesus, ele dava os exemplos dele. E ele falava sempre sobre a prática do bem. A arma contra o mal é o bem, né? Então, esse dogmatismo, ele intoxica as pessoas e não deixa elas vislumbrarem como era maravilhoso os ensinamentos do Cristo e como esses ensinamentos tentaram ser passados por vários cristãos da época que foram lá para a Cova dos Leões, que foram cantando para a Cova dos Leões, que foram julgados, que foram maltratados, que foram perseguidos. Mas mesmo assim não perderam a fé, porque eles estavam ali na raiz do que eram os ensinamentos do Cristo, sem a separação religiosa, sem essa separação que os homens criaram durante muito tempo, as quais fazem com que cada um acha que o irmão é aquele que está dentro daquele segmento religioso, que fora dali não é irmão, que fora dali não vai ser salvo, que fora dali é do mundo. Então, toda essa situação, Jesus nunca pregou isso. Jesus, ele pregava o amor. Então, a religião do Cristo era a religião do amor. Ele fundou essa religião do amor, né? O cristianismo, catolicismo, protestantismo, todos esses outros segmentos foi criado pelos homens, não por Jesus, né? Então, a religião do Cristo foi baseada na fraternidade e na caridade, né? As vertentes cristãs que se viraram uma contra a outra, que deturparam muitas coisas, né? Mas a essência do ensinamento do Cristo, ela nunca mudou, sempre foi a mesma, né? E se a gente seguirmos
a gente vai passar por cima de todas as nossas inferioridades que tem dentro de nós mesmos. Então ele fala o seguinte, ó, a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Então, nós temos obrigações, não só conosco, mas também com o próximo. É muito difícil das pessoas entenderem isso, né? Eu vejo muitas vezes um amigo, né, de outra religião, o padre Júlio Lancelotti, ele brigando para que as pessoas tenham oportunidades, para que as pessoas tenham uma justiça social, pela caridade. Então ele não parou nem nessa pandemia, continuou entregando a comida para os moradores de rua, ele continuou fazendo a caridade, praticando aquilo que o Cristo pede para nós fazermos. E no entanto, foi até ameaçado de morte, mas ele desistiu? Não, está lá até hoje lutando, né? Essa semana ele foi lá e quebrou um monte de coisa que estava, colocaram um monte de cimento, de blocos, de paralelepípedos assim embaixo dos viadutos para que os moradores de rua não se abrigassem lá num dia de chuva. Ele foi lá e quebrou tudo. É assim que Cristo pede que a gente lute pelos mais necessitados, que a gente tem obrigações para com eles, né? E que não se pode excluir alguém pela classe social, pela religião que ele tem, ou a opção que ele fez da vida dele, qualquer que seja a opção que ele tenha que fazer, e a gente não pode excluir uma pessoa por causa disso, né? Isso é o praticar amar o próximo como a si mesmo, né? Porque nós queremos ser aceitos na sociedade como espíritas. Muitos espíritas têm vergonha ou às vezes têm receio de dizer num emprego ou na família, para não arrumar confusão, que é espírita, porque sabe que muitas pessoas vão olhar com outros olhares as pessoas que não conhecem o espiritismo, né? E vão classificá-la ou excluí-la. E não é esse sectarismo que se pretende, e sim a união, né? O que se pede é a fraternidade entre os povos, entre as religiões, né? Quando se mistura os objetivos do Cristo, que é voltado para a fé, né? E o amor, se aproveita muito. Agora, quando faz o contrário, quando mistura isso com política, quando mistura a fé, a política, a pensamentos particulares de algumas pessoas, né? Então a gente deixa de seguir essa essência que foi trazida por Cristo, a essência do amor, a essência do bem, da prática do bem, né? Servir a Deus não é só frequentar um segmento religioso, é a gente praticar com os que estão dentro da nossa casa, tendo paciência, tendo atenção, né? Hoje as redes sociais afastaram muitas pessoas uma das outras, mas se a gente começar a deixar de lado certas redes sociais e conversar mais com aqueles que estão dentro da nossa casa, a gente vai poder vislumbrar esse amor que nós sentimos, né? A vida é passageira, então a gente tem que aproveitar cada minuto que temos aqui da nossa existência. Então, a fraternidade, ela deve ser sem o ego, né? Vou entregar uma marmitex para um morador de rua, vou tirar uma fotinha, uma selfie com ele para poder dizer para todo mundo que eu estou sendo caridoso. Isso daí é indiferente para a espiritualidade. Então tem que ser uma caridade sem ego, né? Sem exposição daquele que está necessitando do socorro. Porque a salvação, ela é um trabalho contínuo da renovação e do aprimoramento espiritual, né? Não pode ter esse sectarismo religioso, por causa que isso que causa as brigas entre pessoas da mesma família, entre amigos, que aí de repente um concorda com A e o outro concorda com B, e aí fica essa briga interna. Porque o que tem que se ter a compreensão na fé
e religiosa é que o que o Cristo pregou sempre foi a fraternidade, né? Então ele fala o seguinte aqui, o irmão, ele fala o seguinte: antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de ser servidos. Quantas vezes a gente quer ser bem atendido nos locais públicos ou nos bancos, a gente quer tapete vermelho e às vezes quando alguém fala assim, vai lá, entrega aquele copinho de água lá, a pessoa acha que quando no centro espírita vai entregar uma aguinha, é o serviço mais fraquinho que tem no centro espírita, e sendo que entregar a aguinha é colocar uma vibração de amor, de paz, de harmonia, que aquela pessoa precisa receber o remedinho que vai aliviar a dor dela, seja qual for. Então, é um trabalho muito edificante dentro do centro espírita, né? Então ele continua dizendo: recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte irrevogável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente anda dando valor, nos nossos valores, né? Muitas vezes a gente não visualiza que, às vezes, a gente mudando um pouquinho só a visão, a gente vai poder vislumbrar o quanto podemos ajudar o próximo. Não se pode usar Jesus para escondermos atrás de palavras e esquecer de usar a prática, né? Que Jesus disse isso, que Jesus disse aquilo, e aí na hora da prática eu não quero ir lá entregar a marmitex para o morador de rua, eu não quero abraçar a criança carente, eu não quero trabalhar numa obra social, né? A gente sabe que existe o ensinamento do Cristo, mas que houve a prática, e o que Jesus deseja de nós é a prática. Então, o irmão Eusébio continua falando o seguinte, olha: aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime postulado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. Impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro de fantasia para que busque as fontes eternas. Convivendo com os cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram quem? Eram ladrões, confessos, né? E aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna inflamada de amor. Então Jesus, todos esses ensinamentos não foi em vão. Era para que nós pudéssemos tentar praticar um pouco desse ensinamento, né? A religião e a ciência, elas devem andar juntas, né? Porque a religião, ela desperta a fé, a harmonia da mente. A ciência, ela traz a descoberta de coisas que vão facilitar a vida de nós encarnados, a tecnologia, né? Que facilita para a nossa saúde, o nosso conviver diário, né? Então a gente não pode limitar a mente de ninguém. E Jesus, ele conquistou todos por suas obras, por suas práticas. Ele não excluiu ninguém. Ele abraçou a todos que vieram até ele. Ele curou quem ele pôde curar, né? Convivendo com os leprosos, com os doentes. Ele aceitou que andasse com ele o cobrador de impostos, a pessoa mais odiada daquela época, né? E também ele amparou a mulher
que estava sendo condenada como adúltera. Tudo isso para quê? Para mostrar para nós como devemos proceder diante das pessoas. As pessoas, elas têm opções, elas têm as religiões, elas têm suas classes, elas têm sua cor, e para Jesus nada disso é uma coisa relevante, e sim o amor fraternal pelo próximo. E é isso que temos dificuldade de ter. Nós devemos ter a consciência de humanidade para que nós possamos vir a praticar o que o Cristo pediu. Então, temos que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo, ele é difícil, mas ele não é impossível. O irmão Eusébio trouxe muitas mensagens edificantes nessa palestra aos dirigentes encarnados, porque ele gostaria que aquilo fosse transmitido aos fiéis dos seus núcleos religiosos. Então ele continua falando, olha, diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências de guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Então, ele pede para que a gente sempre busque a harmonia em Jesus, nos seus exemplos, no seu caminho, no amor, né? E aí ele continua falando, sombras perturbadoras vagueiam em torno dos vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais. Afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Quando política se mistura com religião, não dá certo, porque aí as pessoas, elas se influenciam pelo que o dirigente maior ali está falando, ela dá crédito àquilo, e aí ela vai lá e misturando tudo, ela não sabe avaliar nem o próprio voto. Então, quando fala para não misturar essas situações, é porque a fé, ela pode ser manipulada por pessoas mal intencionadas. Então, quando o irmão Eusébio, sabendo disso, e sabendo que aquelas pessoas que estavam ali reunidas em desdobramento eram pessoas idôneas, eles estavam instruindo elas para que elas direcionassem, né, corretamente todos aqueles fiéis que vão em seus núcleos religiosos. Então, o direcionamento que nós podemos dar a todos que estão à nossa volta, não só sendo dirigente religioso, mas, né, na nossa família, no entorno das nossas organizações sociais, na nossa rede de pessoas de contatos mais próximos, é não misturar esses tipos de situação, é respeitar a opinião alheia, é respeitar a opção, qualquer que seja ela, que aquela pessoa fez na vida dela. Terminando essa palestra, Eusébio esclarece que a crosta da Terra é atualmente um campo de batalha mais áspera e mais dolorosa, né? Ele pede para nós despertarmos a nossa consciência adormecida, né? Nos afeiçoarmos às leis divinas, né? E sair dessa ilusão que nós nos encontramos diante de tantas coisas aqui na Terra que vem acontecendo, né? A salvação é um contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre, né? Então, quando ele termina essa palestra, os religiosos estavam todos chorando, né? Vendo a responsabilidade que eles tinham e sabendo toda aquela missão que eles tinham com as pessoas que eles conduziam em nome do Cristo, né? Então, todos nós temos a nossa cota de responsabilidade diante da fé no Cristo, diante do próximo, diante do amor que Cristo pediu para que nós tivéssemos por todos que estão à nossa volta, né? E aí,
a gente pode emanar nossa fé cantando uma música, né? Quem canta ora duas vezes. Então, que possamos compreender a essência dos ensinamentos do Cristo, como os cristãos do início, né? Que estavam ali para pregar e para seguir exatamente aquilo que Cristo pedia para todos nós, né? O amor, a fraternidade. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir a essência do ensinamento do Cristo, aquela essência que foi seguida pelos cristãos do início, que eles fizeram acontecer, que trouxeram até nós todos os atos, atitudes de Jesus, que se não fosse por eles, a gente não conheceria Jesus, né? E esses cristãos que tinham toda fé e fraternidade, ajudavam todos que necessitavam pelo caminho, né? E que nós possamos sempre lembrar do Cristo quando a gente ajudar um irmão, é o Cristo que nós estamos ajudando. Quando você vai fazer qualquer caridade, você vai pensar sempre que você está fazendo pelo Cristo. Quando você irradia amor pelo próximo, você está amando Cristo. Porque Ele próprio disse, quando tive fome, me deste de comer. Quando tive frio, me deste o que vestir. Então, quando a gente ajuda o próximo, nós estamos ajudando o próprio Cristo. Então, que essa mensagem fique convosco, que vocês possam refletir sobre esta passagem e que possam auxiliar quem quer que seja da melhor forma. Às vezes a gente não consegue auxiliar de forma material, a gente pode dar atenção, né? Atenção, às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas, ou às vezes a pessoa só precisa conversar, trocar palavras com a outra pessoa. Às vezes ela está numa tristeza e a outra pessoa vai trazer alegria para elas. Então, que possamos ser esses cristãos, que Cristo precisa de pessoas assim. E é assim que a gente vai conseguir alcançar a elevação espiritual, independente da religião que nós frequentemos. Então, vamos encerrar esta palestra agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pedindo que a espiritualidade adentre o lar de cada um de vocês, fazendo a limpeza espiritual, retirando todo e qualquer mal que possa estar presente no lar, retirando toda energia negativa, colocando paz, amor e harmonia em todo o lar de vocês, que proteja-lhes e que proteja toda a família de vocês. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e que possamos em breve estarmos reunidos novamente. Que Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.